Bom dia, semeando amor na terra. Vamos nós hoje falar de mais um mandamento. Hoje quem vai estar com a gente é a minha amiga Isabelle. Só esperando a Isabelle entrar aqui. Bom dia, Luciano. Bom dia, Paty. Bom dia, Eugênia. Obrigada, meninas, por ter acordado tão cedo, né? Para ouvir a gente falar aqui. E continuar os mandamentos. Tô mandando só a solicitação para Isabelle, tá? Que é que vai estar com a gente hoje. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Li. Não sei se eu falei contigo. Tô esperando a Isa, tá? Já já ela vai entrar. Já vou fixando aqui. Nosso 8º mandamento, já tá pertinho de acabar a nossa live sobre os 10 mandamentos, que é não levantar o falso testemunho, né? É um mandamento que a gente pensa que é simples, mas é um mandamento muito forte, e eu me atrevo a dizer que talvez seja o mandamento que a gente mais comete esse pecado e não nota. Deixa eu só mandar aqui, porque a Isabel não está conseguindo entrar. Ela não está conseguindo entrar, mas já, em nome de Jesus, vai dar certo. E eu já queria que a gente começasse nessa manhã fazendo uma reflexão. Quem de nós nunca contamos uma mentirinha? Quem de nós? Vamos começar fazendo esse questionamento. Você se acha uma pessoa realmente verdadeira? Aí você acabou de entrar. Agora eu acho que vai dar certo. Então eu já queria que a gente começasse hoje se perguntando: quem de nós nunca cometeu uma mentirinha? Nunca contou uma mentirinha? Ninguém, a Luciana está dizendo, ninguém. Todos nós contamos uma mentirinha. E Lu, é impressionante que a gente já começa contando às vezes essa mentirinha para nós mesmos, né? Todos nós já contamos uma mentirinha. E é a primeira pessoa que a gente consegue mentir já começa para nós mesmos. A Isa tá tentando entrar, viu? E a gente, primeira coisa que tem que fazer... Oi, Isa, bom dia! Bom dia! Eu já comecei a fazer uma reflexão aqui com as meninas, enquanto você entrava. Quem de nós nunca contou uma mentirinha? Mesmo que Mesmo que pequena, né? E que a gente já comece hoje se perguntando, porque o 8º Testamento é não levantar falso testemunho. Então, assim, a base disso é quem de nós nunca contou uma mentirinha? E a gente começar hoje reconhecendo isso, né? Que todos nós mentimos, ou já mentimos, ou podemos mentir. Que a nossa essência não é para isso, né? Nossa essência é de Cristo, nossa essência é a verdade. Mas às vezes a gente já começa o dia, às vezes, muitas vezes até mentindo. dizendo Sabe? que já está casa sem ter saído de casa. Aquelas velhas mentirinhas. Você já saiu de casa? Não, ainda não sai. Oh, já tô chegando. Só que a pessoa tá acordando agora, entendeu? Então são essas pequenas mentirinhas, gente. E quem mente no pouco, mente no muito, né? É muito forte isso. A gente já tem que começar a refletir nisso. Que Jesus diz que é a verdade. Jesus afirmou muitas vezes, em várias passagens, que Jesus, ele é a verdade. E se Uhum. você nega a verdade, você nega Jesus. Contar uma falsidade é você virar as costas para Deus. Tá entendendo? É você fazer uma aliança ali, quem é o pai da mentira? Satanás, o inimigo. Então, quando eu faço uma aliança com a mentira, eu faço uma aliança com Satanás.
né? Então é muito forte. Então, assim, eu queria que você começasse lendo João 14:6, por favor. E enquanto a Isa está abrindo aí, bom dia, Leonice, Maria. É, João 8, 16. João 14:16. E em João 8:36, gente, já fala que conhecereis a verdade Na e a verdade, verdade vos libertará, né? Que é bem conhecido. João 14:6, amor, por favor. 16. João 14:16. Pronto. Primeiramente, bom dia, né? Deixa eu só ver aqui se é João 14. João Não, é 14. João 14:6. É, Isso. Bom dia, Renatinha. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então, pronto. É uma das afirmações que nós encontramos na Bíblia, que Uhum. Jesus diz que ele é a verdade, né? Que ele é o caminho. Então, não tem, gente, como a É, gente falar a verdade sem Jesus, sem estar com Jesus. O Regis está dando bom dia, feliz Páscoa. Aí você tem que começar a se perguntar por que é que nós não falamos a verdade. Por que é que você não fala a verdade? Aí é onde a gente tem que começar a fazer algumas interrogações. A gente tem, dentro do grupo Semeando a Mão na Terra, a formação Mulher Líder, que a Isabelle participou, né? São para algumas mulheres que a Liana está ministrando. E aí a gente teve uma formação justamente sobre a verdade, né? E nessa formação, a Liana fez alguns questionamentos para a gente, que eu queria passar para vocês esses questionamentos. Por que que você mente? Você mente por medo? Você tem medo de falar a verdade? Sabe? Você mente para não gerar conflito? Ah, se eu for falar a verdade, a pessoa vai ficar chateada porque eu disse que ia fazer isso, na verdade eu fui fazer aquilo. Então você está mentindo por medo, você está mentindo para não gerar conflito, você está mentindo porque você não tem disciplina, sabe? Então, eu não tenho disciplina, eu vou dizer que vai dar tempo, só que eu fico aqui, sabe? Ah, deixa para depois, para depois, para depois, só que não deu tempo. E aí eu vou inventar uma mentira dizendo que eu não vou por uma situação específica. Ah, mulher, eu não vou porque meu filho está doente. Só que sendo que você não vai porque você não se disciplinou, não se organizou para realizar aquela atividade, entendeu? E aí a gente já começa, às vezes, até na própria academia. Ah, amanhã cedo eu vou malhar, tá bom, tudo combinado. Aí a pessoa liga, mulher, porque eu acordei com uma dor de cabeça, não vai dar para eu ir. Então, assim, a gente já tem que começar a fazer essas interrogações. Se é por medo, se é para não gerar conflito, se é por falta de disciplina. Será que você não consegue ser verdadeiro consigo mesmo? Será que você não quer assumir? Às vezes a gente sabe que está errado e por arrogância a gente vai ali naquela mentira, entendeu? Não, mas eu tenho certeza que é isso, porque você não quer reconhecer para o outro por arrogância que o outro está certo e que você mentiu. Quantos de nós ainda estamos aliançados com as trevas? Essa pergunta que a gente tem que fazer hoje. Quantos de nós estamos aliançados com as trevas? A Luciana diz: é dor de cabeça ou preguiça para ir para academia? Então assim, a gente tem que começar, Lu, sendo verdadeiro com a gente mesmo, né? E ali falou também sobre a questão dos filhos. Nós que somos mães, você, Lu, a gente às vezes já, por preguiça, começa o menino, ah, mãe, isso. Aí você já começa, não é agora não vai passar não. Você começa a inventar mentirinhas para o seu próprio filho, né? E é porque a gente é educada a trabalho. Falar a verdade dá trabalho. Sei de Deus dá trabalho. Mas é esse trabalho que nós temos que ter. Bom dia, Caíse. É esse trabalho que temos que ter para chegar ao céu. Então a gente tem que começar a fazer essas interrogações, a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente vai vivendo mentirinhas, mentirinhas, mentirinhas. E como eu disse, quem faz no pouco, faz no muito. A Lu falou assim, verdade, isso a gente tem que estar vigiando sempre. Porque parece assim, as nossas zonas de conforto quer que a gente minta para o nosso filho, entendeu? E a gente precisa realmente. A gente às vezes acha que mentir é uma proteção. Ah, eu não vou, eu vou mentir para o meu filho, porque eu vou proteger ele, né? De saber
que aquela comida faz mal, então eu prefiro dizer que nem tem a comida, entende? Só que tendo a comida. Então, assim, eu vou mentir pro meu filho que refrigerante é ruim. Não, você tem que começar realmente a explicar que não é bom para a saúde, que a Mas, mamãe está tomando, entendeu? é, O Regis está dizendo aqui, ó. A mentira salva, a verdade arrebenta. Por isso é mais fácil pequenas mentirinhas. E a Paty está dizendo, a mentira também pode ser um transtorno psicológico. Sim, Paty, pode ser. Pode ser vícios, tá? Você pode ser viciada, meu povo, em mentir. Olha, eu já me deparei com situações que a pessoa estava do meu lado, a pessoa não tinha, Isa, por que mentir? Tipo, a é. pessoa só estava aqui, aí as amigas ligaram, aí a pessoa não, mulher, que eu vim numa casa, não sei o que, inventando mal história, sabe? Aí eu disse assim, por que você mentiu? E a gente tem que começar a questionar com muito amor, quando a gente vê isso, até para ajudar o outro, né? Aí eu falei, por que você mentiu? Aí a pessoa, não, mulher, porque eu não quero, eu quero chegar em casa, eu quero me deitar, eu quero dormir, então eu preferi. Verdade, que tá cansado, que quer se deitar, é normal. É normal, você não tá mentindo para prejudicar, você tá mentindo para se beneficiar. Olha, eu não vou para tal lugar porque eu estou cansada. Eu não vou porque eu quero ficar na minha. Gente, e aqui, ó, eu quero elogiar essa moça aqui, viu? Porque ela é bem verdadeira. Eu não vou, gente, porque eu quero dormir. Por favor, não me perturbem. Ela é assim. Eu acho que o exercício que a gente faz de ser sincero nas relações da gente é estar sempre buscando contar a verdade. Claro que a verdade, ela não deve ser falada para magoar, para ofender. Ela tem que ser falada para explicar o que você tem no seu coração. Porque a gente tem que colocar as coisas do coração da gente para fora. Então é um exercício diário, que não é fácil. Não é fácil. Vigilância. Vigilância. É um exame de consciência que você tem que fazer todo dia, o dia inteiro. O dia inteiro. E assim, e é muito forte também que a gente aprendeu que a mentira, ela nos aprisiona, sabe? É por isso que o Senhor fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque você vai vivendo naquela prisão. Você fala uma mentira, aí depois começa a vir situações que você começa a aumentar a mentira, você se banando na mentira, tá entendendo? Você sustentar a mentira dá muito trabalho, né? Meu povo dá mais trabalho do que falar a verdade. Por exemplo, se eu ligasse para a Isa e disse assim, Isa, vamos fazer tal coisa. A Isa, não, mulher, não dá não, porque eu não estou em casa. Aí, de repente, eu vou lá no condomínio da Isa falar com outra pessoa. Aí eu vou passando e vejo o carro da Isa. Aí eu vou e ligo pra Isa, né? Isa, amiga, tu não disse que tá em casa e teu carro tá aqui. Aí tu tá em casa e tu vai começar a cometer outras mentiras. Isso é um exemplo besta, gente, que a gente tá dando. Mas a mentira, ele leva a isso, a outras mentiras. Ele vai levando a uma prisão que parece aquela coisa sem fim, que sufoca. Verdade. Aí o Red tá falando, a verdade, geralmente, ela é bem mais dura. A verdade, ela é bem mais dura. E aí a gente fala também que meias verdades também são mentiras, que é onde a gente tem que se vigiar. Ah, eu vou falar a verdade até aqui, porque depois daqui pode gerar algum conflito, pode dar algum problema, a pessoa pode me questionar. Então, eu vou dizer só meia verdade, entendeu? Vou Para não dizer ter... E às vezes, bom dia, Nath, às vezes a gente começa a não vou falar só meia verdade para não machucar o outro. Tu já passou por uma situação dessa? sim, né? Não, vou falar só o que naquela situação é bom para mim. O que não for bom para mim, eu vou maquiar um pouco, que é uma mentira, é uma meia-verdade. É quando você transforma uma situação que não é verdade, mas para o seu benefício, né? Ou então para você não ter nenhuma indisposição contra a pessoa, você fica maquiando. É uma mentira do mesmo jeito. Não existe pecadão nem pecadinho, não existe mentirinha nem mentirona, né? Tudo é mentira, tudo é uma aliança que a gente faz. Quem mente faz essa aliança com o inimigo. Então, não existe pecado pequeno, pecado grande, mentira pequena, mentira grande. A gente tem que andar sempre na linha da verdade, mesmo sendo dura, mesmo ela não sendo tão confortante, mas ela é sincera, né? Então, assim, se a gente quiser estar fazendo aliança com Deus, a gente tem que pagar um preço. E o preço não é barato. O preço é bem alto para poder ter. É verdade. Vamos começar a refletir assim,
Quando eu vou mentir, eu tô pegando na mão de quem? Do inimigo. Eu tô fazendo uma aliança com quem? Com o inimigo. Então, vamos, nem que seja, como o Regis falou, mais duro, como se fosse assim, para quebrar realmente a cara, mas eu vou ser verdadeiro, sabe? Eu vou falar a verdade. Quando eu for confrontado, eu vou ser verdadeiro. Então, eu tô pegando ali na mão de Jesus, eu tô fazendo uma aliança com Jesus. Tá entendendo? O Wellington entrou, bom dia. E a Renatinha tá falando aqui, ó. A verdade, ela cabe em todo lugar. E ela abre a luz para o mundo. Gente, e assim, a gente tem que entender que é falar a verdade com amor, sabe? Realmente explicando. Às vezes, gente, uma vez eu vi uma situação de um casal que eles estavam brigados há mais de uma semana. Eu perguntei para a pessoa, gente, vocês ainda estão brigados? Aí ela pegou e disse, não, porque eu falei para o fulano que ele não precisava voltar, ele ia dormir num sítio da família, e ela pegou e disse, oh, não precisa voltar, eu estou me sentindo febril, mas não precisa voltar. Só que, na verdade, ela queria que ele voltasse, porque ela estava febril, ela queria que o marido estivesse pertinho dela. Aí ele, então já que não precisa, beleza. No outro dia, ela disse que acordou com tanta raiva dele, sabe? Passou mal, foi uma confusão. Ele voltou de madrugada, começaram a discutir. Menina, ela disse que foi uma coisa assim, que porque ela omitiu, que ela preferia que ele tivesse voltado, aquele ali ocasionou uma briga no casal enorme. Então, gente, a gente tem que ser verdadeiro em tudo, até no que a gente queria, mesmo que a gente queira fazer o outro preferia ficar lá, mas eu não tô querendo que ele volte, então eu tenho que falar para a pessoa a verdade. Eu tenho que falar o que eu estou sentindo. E aí a gente vai falando com amor, vai explicando quando o outro machuca a gente, ó, você me machucou nisso, na forma que você falou, porque você precisa ser verdadeiro, porque senão a pessoa vai continuar ali lhe machucando, muitas vezes sem notar, e você não foi verdadeiro com a pessoa. Só que muitas vezes, gente, isso aí acontece muito no casamento. Eu prefiro nem falar nada, que é para não ter uma discussão, sabe? Para não entrar naquela discussão. Só que você não é verdadeiro consigo mesmo, tá me machucando, então vai ser pior, porque a conta vai chegar, entende? Uhum. Naquela situação específica que você silenciou, que você omitiu, que você preferiu mentir. E aí as formas mentirosas que a gente aprendeu, ele fala muito da nossa identidade, o que não somos de fato, a nossa capacidade de fingir. A gente, às vezes, a gente leva uma vida, a gente gasta muito mais do que tem, uma desordem financeira, mas mostra para as pessoas que tem um padrão que muitas vezes a gente nem tem. Você queria falar, Isa? Desculpa. Não, a gente, para mostrar para o outro, né, para ser aceito, por que não ser aceito como nós somos, né? Então, a Liana falou no nosso encontro na semana passada que isso aí, que tem muitas pessoas que mentem, que fingem ser o que não são, que fingem ter capacitações que não têm, só Merecimentos. que na verdade não tem, né? Mas a pessoa finge, ela acredita que merece aquilo, então ela luta por aquilo. Então, assim, você mente pro outro e você mente para si. E é como você disse, você vai se enrolando nessa mentira. E você, às vezes, vai colocando até em currículos, né? Que tem um curso tal, que fez coisa tal. E é para ficar em uma coisa bonita, mas na verdade, gente, você está mentindo. É uma mentira, você não tem aquela capacitação. E aí a gente tem que fazer. Ela fez algumas perguntas, e é importante, gente, terminou a live, vamos exercitar, vamos escrever, vamos refletir. Eu vinha mentindo qual era a situação específica que eu vinha mentindo? Eu vinha mentindo para o quê? Eu vinha mentindo ou para quem? Para o meu filho, para o meu esposo, para uma roda de amigos, para uma situação específica, né? Vamos começar a usar essas preposições. Eu vinha mentindo eu vinha mentindo para, eu vinha mentindo sobre qual é a situação que eu venho mentindo sobre aquela situação, mentindo por que eu estou mentindo, né? Eu minto para o meu filho porque eu tenho preguiça de explicar para ele que realmente a verdade, tá entendendo? Então eu prefiro para ser mais rápido, eu vou mentindo. Então tudo isso é um processo de conhecimento, de reflexão que a gente tem que fazer, de renúncia, de renunciar à mentira, que hoje a gente termina o dia renunciando à mentira, dizendo chega de mentira, vamos viver o amor, vamos viver a verdade, vamos viver a humildade, vamos viver a confiança, vamos viver, gente, como Cristo nos ensinou, com a nossa verdadeira essência, sabe? Deixar a luz de Cristo realmente
refletir em nós. Então, vamos começar aqui pelo catecismo. Eu queria que tu começasse em Êxodo 20:16, só para a gente realmente enfatizar aqui o mandamento, mostrar que tá na palavra. Por favor. Ó, o 8º mandamento proíbe falsear a verdade nas relações com os outros. 20:16, por favor. Pronto. Pronto, pode falar. Tu fala dos 10 mandamentos, né, em Êxodo 20. E aí é não ter testemunho falso contra ninguém. Isso. A gente não pode mentir para si, nem para o outro, tá certo? E não dá testemunho disso. Jamais. O catecismo começa falando aqui, ó. O 8º mandamento proíbe falsear a verdade nas relações com os outros. Essa prescrição moral decorre da vocação do povo santo a ser testemunha de seu Deus, que é a verdade. Então, nós somos testemunhas de Deus, entende? Por isso que a gente faz uma aliança com Deus, quando a gente realmente decide viver a verdade. E aí o catecismo da igreja vai mostrando no título 1 que nós devemos viver a verdade, dos artigos 24 e 65 até o 24:70. E aí ele diz assim: os homens não poderiam viver juntos se não tivessem confiança recíproca. Quer dizer, se não manifestassem a verdade um aos outros. Então, a gente, ao por justiça, um homem deve honestamente a outro a manifestação da verdade. Então, assim, tu vai querer ter amizade com alguém que tu não confia? Não, a confiança é a base de tudo, entendeu? Não tem. Então, se a Isa acha que eu minto, ela não vai querer ser minha amiga. Porque ela vai dizer, eu não vou ser amiga da Patrícia, porque de vez em quando ela mente para mim, então eu não confio nela. Então, não tem como. Ações. Então, você não tem como as pessoas confiarem em você, né, nas pequenas coisas. Você convive com uma pessoa que mente, que cria uma situação inexistente. Então, isso serve, eu acho que, como você disse, para todas as áreas, né? Em que áreas eu estou mentindo? Eu estou mentindo na minha vida pessoal, eu estou mentindo no meu trabalho, eu estou mentindo para quem, por quê? Verdade, é verdade. Aí o título 2 do Catecismo da Igreja fala de dar testemunho da verdade. Ó, diante de Pilatos, gente, diante da morte, viu? Cristo proclama que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. O cristão não se vergonha de dar testemunho do Senhor. E a gente tem que fazer essa reflexão aqui que é muito forte. Porque muitas vezes a gente está numa roda de amigos, está numa situação, a gente sabe qual é a verdade de Deus, sabe? A gente tem conhecimento, e aí a gente, vou me silenciar, porque se eu for falar, as pessoas vão dizer que eu tô querendo ser santinha, tô querendo explicar, tô querendo ser melhor do que fulano ou ciclano. Então a gente tem que dar o testemunho. A gente tem que, olha, diante da morte, para Pilatos, Jesus Cristo proclamou, né? Que ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade. O objetivo dele era dar testemunho da verdade para que a gente fosse salvo. Então, a verdade, ela salva, ela liberta, ela salva, ela nos leva ao céu. E a gente precisa dar testemunho de Jesus Cristo. A gente precisa dar testemunho da verdade, que é ele. Então, que a gente não se omita. A Leonice está dizendo aqui, a mentira destrói grandes amizades. É verdade, Leonice. A mentira, ela destrói tudo. As relações, ela destrói tudo. E aí o catecismo vai falando do martírio, que é o supremo testemunho prestado à verdade da fé, designa um testemunho que vai até a morte. Né? É muito profundo. Você já ouviu falar do Marte, que a igreja sempre fala do Marte? Segundo, se a gente colocar no dicionário, Marte é uma pessoa que sofre perseguição e morre por defender, recusar, renunciar ao nome ou em nome de algo, alguém ou um ideal. Então, muitos mártires que a igreja conta, Isa, são pessoas que no momento eles tinham que recusar que Jesus Cristo era o Salvador, sabe? E eles morriam dizendo que Jesus Cristo era o Salvador. Cristo está vivo, Cristo está em mim, sabe? E aí eles pediam só para renunciar à fé, só não, né? Que isso é muito. E eles. Só que era uma coisa muito simples. Eles poderiam dizer assim: eu vou dizer que Jesus. Sabe, o povo tem a história do dedinho, né? Eu vou dizer que Jesus não é meu salvador, que eu não acredito em Jesus. E beleza, Deus conhece meu coração.
e vou fugir na frente deles e depois vou continuar assim. Gente, eles morreram. Não, e aí também é uma desculpa, tu falou aí, que a gente usa pra ir, mas Deus sabe do meu coração, né? Então, assim, é uma frase que a gente está usando no nosso dia a dia. Não, eu não contei a verdade, mas Deus sabe o que eu sinto. Não, É gente, se eu não expressar, se a boca não falar aquilo que eu tenho no meu coração, o outro não vai saber o que eu sinto, né? verdade, é verdade. E a gente, o padre Paulo Ricardo, ele fala que tem dois grandes valores: a busca da verdade e a sinceridade. O que é a busca da verdade? É o conhecer a verdade e obedecer. A gente não pode. O que é que as pessoas que querem dominar as outras fazem? O que é que Hitler fez? Ele contava a mentira várias vezes A- até tu achar que era verdade, né? Então, assim, se tu começar a mentir para si mesmo todo dia, ou então sair espalhando uma mentira, aquilo ali vai virar uma verdade. Vai virar aquela falsa ideia de que a mentira contada se torna verdade. Pronto. E aí você começa a querer dominar a verdade. Olha como é uma manipulação, né? Olha como é uma crueldade. Você começa a dominar aquela verdade. Porque você fala tantas vezes, você mente tanto, que você começa a dominar aquela verdade. E é onde você aprisiona várias pessoas, né? E a gente vê na história aí do mundo que existiu pessoas assim, infelizmente, que eles conseguiram dominar assim, legiões de pessoas. Por quê? Porque ele mentia tanto, ele tinha, tipo assim, um dom da oratória, de persuasão, e aí ele mentia tanto que aquilo ali ele começava a dominar as pessoas naquela mentira. Eu Então a gente tava busca a verdade. E onde é que a gente busca mais a verdade? Na na palavra de Deus. Na palavra de Deus. A gente não precisa, meu povo, de professor para conhecer a verdade. A gente só precisa de Deus para conhecer a verdade. A gente só precisa de se disponibilizar a conhecer, a buscar, como o padre fala. Busque a verdade, conheça a verdade e obedeça a verdade, certo? Se eu tiver só mentiras na minha cabeça, eu não conheço a verdade, entende? E aí o padre falou uma observação tão forte que eu queria partilhar com vocês, que a mentira, ela anula todos os mandamentos. Esse mandamento, ela pode anular todos os outros. Porque se eu não conhecer a verdade, todos os outros mandamentos vão estar anulados, entende? Você não vai fazer. Porque você Uhum. me conhece, você anula os outros mandamentos, porque a sua cabeça está cheia de mentira. Então, é muito importante. Esse mandamento, ele é muito forte. Porque se eu não viver uma vida de verdade, eu estou anulando todos os outros. Porque eu estou vivendo nas mentiras. Então, se eu sei lá, a pessoa que comete adultério, a pessoa que não coloca Deus em primeiro lugar, ela nem sabe, tá entendendo? Ela vive ali uma mentira, então já está anulando. O Regis, vixe, tem muito desses. Busque a verdade. Com certeza, Regis. É muito importante. E aí ele fala da sinceridade, né? A adequação da minha palavra com a convicção do meu coração. Eu tenho que mostrar realmente, eu tenho que ser coerente com o que eu sou, sabe? É, o padre falava assim que a gente tem uma nudez. Nós temos nosso. Gente, a gente tem que ter cuidado com a sinceridade de sair falando tudo para todo mundo. Isso aí é outra coisa já, tá? Porque pode virar até uma fofoca. Então, assim, a Isabelle, a Isa é uma pessoa muito discreta. Mas digamos que tem uma pessoa que adora ficar falando tudo para as pessoas. A gente não precisa, sabe? Tu tá escondendo teu pecado, Patrícia? Não, não é. A gente, pronto, nós temos nosso nudez, né? Nós não vestimos uma roupa, então pronto, a gente vestiu a roupa. Só que a gente não pode colocar o quê? A máscara no nosso rosto. E eu não estou falando aquela máscara por causa do coronavírus ou por causa do trabalho, não. Estou falando de mascarar uma situação que você realmente não é. Então, assim, eu começo por trás, eu sou uma coisa, aí coloco uma máscara e finge ser outra coisa, sabe? Então, assim, a gente tem que ter coerência. A gente não precisa ficar falando nossos pecados. Aí, hoje eu falei aquela mentirinha, vou chegar para todo mundo no meu trabalho. Gente, deixa eu contar para vocês. Hoje eu menti assim, assim, assim. Não, meu povo, vai ser cada não é testemunho de Satanás. Então, assim, pequei, vou lá, me ajoelho, reconheço. Se for preciso de confissão, vou ao padre, me confesso. Mas eu não. Aí, pronto, foi uma roupa que eu coloquei. Mas Uhum. começa a colocar uma máscara, de começar aquela situação
e eu não tenho coerência, eu continuo fingindo ser uma coisa que eu não sou, aí você tá com a máscara. Aí você realmente tá com a aliança com o inimigo. Então é cair e levantar, sabe? Mentir e buscar a verdade. Mentir e buscar a sinceridade, tá certo? E aí a gente vai continuando no título 3, que vai dos artigos 24, 75 até o 2487. Ele fala que são as ofensas à verdade. Você pode ofender a verdade. Através de quê? Os discípulos de Cristo, eles revestiram-se do homem novo. Nós temos que ser um homem novo, criado segundo Deus, na justiça, na santidade e na verdade. E rejeitar nós devemos ser livres da mentira. Devem rejeitar toda maldade, toda mentira, todas as formas de hipocrisia, que eu acabei de falar, de inveja e maledicência. E às vezes, meu povo, você vai começando a, por inveja, mentir, sabe? Desejar mal. É algo assim que vai levando para outros pecados. E vai ter outras dores, né? Porque você está alimentando uma inveja de algo a alguém, mentindo, criando uma situação. Então você vai levando outras dores para você, aumentando as situações, né? Trazendo o pecado mais ainda para a sua rotina. A partir do momento que você faz essa cobiça. É verdade. E aí ele fala que a ofensa à verdade é o falso testemunho e perjúrio, né? Que o perjúrio é porque você faz ali sobre juramento. Você diz que vai falar a verdade, só que na verdade você mentiu. Então, falso testemunho e perjúrio é uma ofensa, né? Que nós devemos respeitar a reputação, porque isso causa um prejuízo injusto para a pessoa. E aí vai causando a calúnia, vai causando a maledicência. Olha, gente, você levantar uma calúnia de uma pessoa é muito forte. É crime na justiça civil, né? Na justiça criminal. É um crime. É um crime mesmo você levantar uma calúnia contra alguém. Porque, gente, você levanta aquela ali, aquela situação, e, e assim a pessoa vai sendo como criminosa, você vai levando aquela mentira, e aquilo ali pode causar tantos danos, prejudicar tanto a vida da outra pessoa, que assim você. Ele fala aqui que todo esse prejuízo que a gente faz à ofensa tem que ter uma reparação, sabe? Porque são danos que você leva, que a pessoa pode levar para a vida inteira. E o catecismo ainda fala da bajulação, da adulação. O que é que às vezes acontece? As pessoas mentem para lhe bajular. Tipo assim, eu não concordo com a Isa, mas eu sou amiga da Isa, então, ou eu trabalho com a Isa, quero bajular, então eu vou viver naquela mentira, eu vou aceitando a mentira. E às vezes, gente, por ser amigo de uma pessoa, a amizade é aquela que você fala a verdade, né? Então, assim, eu gosto, assim, eu quero parar de novo para lhe elogiar, porque você é uma amiga, assim, você é uma amiga que fala a verdade, sabe? Isso, gente, é muito importante. Então, por isso que você para mim, assim, é uma das minhas melhores amigas, porque eu vejo verdade em você, né? E é algo, assim, que infelizmente não é para ser, mas eu está até um pouco raro, né? Mas, assim, é muito importante. As pessoas Como não, é? as pessoas elas não têm o costume, né? Então, quando a gente fala a verdade, ela às vezes choca. Mas é só porque você expressou seu sentimento, né? Mas você é luz na vida das pessoas, Patrícia. Você não, eu já disse. Vamos continuar. Fala da reparação, o catecismo fala muito forte sobre isso. Toda falta cometida contra a justiça e a verdade impõe o dever de reparação, mesmo que seu autor tenha sido perdoado, certo? Quando se torna impossível reparar um erro publicamente, deve-se fazê-lo em segredo. Se aquele que sofreu prejuízo não pode ser diretamente indenizado, deve-lhe dar satisfação moralmente em nome da caridade. Esse dever de reparação se refere também às faltas cometidas contra a reputação de outrem. Essa reparação moral e às vezes material será avaliada na proporção do dano causado e obriga em consciência. Olha, gente, é o catecismo da igreja que está falando isso, certo? Então, se não deu para reparar,
faça um exame de consciência, uma oração. Tente de todas as formas reparar, sabe? Chegue para outra pessoa, converse, veja o dano que causou. Olha, essa situação eu lhe causei isso, o que é que eu posso fazer para me ajudar? Então, assim, a igreja afirma que nós temos que reparar isso. E aí, no título 4 do Catecismo, fala do respeito à verdade, do 2488 até o 2492, que o direito à comunicação da verdade não é incondicional. Cada um deve conformar sua vida com o preceito evangélico do amor fraterno. Este requer, nas situações concretas, que se avalie se é conveniente ou não revelar a verdade àquele que a pede. Então, foi o que eu até já falei. A gente não precisa ficar contando, a gente não precisa escandalizar, sabe? Aquela mentira, aquela verdade que precisa ser contada. Mas aí a gente vai, conversa com a pessoa, né? O que é que existe o sigilo ali do sacramento da confissão? Por quê? Porque ali você vai confessar para o padre e ele não pode falar para ninguém, sabe? Eles mesmos falam, oh, depois eu não me lembro qual era o pecado da pessoa. Porque ali é a representação do Cristo, sabe? A representação ali da absolvição. Então, assim, você tá... E, gente, você falar liberta. E nós estamos no momento de quaresma, nós temos no momento de se confessar. Mesmo tendo lá o que dá, você pode marcar, eles estão atendendo. Porque a igreja pede para você se confessar pelo menos uma vez no ano, que é na Páscoa. Então é muito importante a confissão. É momento da gente fazer todas aquelas perguntas que a gente fez no início, da gente refletir. Quem chegou um pouquinho depois, volta para o início da nossa live. É muito interessante algumas perguntas que a gente fazer para si mesmo, refletir, fazer um exame de consciência, para a gente realmente assim, vivenciar esse sacramento da confissão e da reconciliação com Cristo. Né? E existe, gente, o segredo, né? O padre não vai sair falando. E hoje, gente, existe até o segredo profissionais. Por exemplo, às vezes tem casos na justiça. Você já ouviu falar do segredo de justiça? Né? Ah, aquele processo está em segredo de justiça. Porque eles não podem ficar falando sobre aquele processo. Qualquer pessoa não pode chegar lá, mesmo qualquer outro advogado não pode chegar lá e pegar o processo, porque só o advogado da causa que pode ter acesso, porque é sigiloso, né? Então é muito forte isso. E aí no título 5 ele fala do uso do meio de comunicação. E aí ele fala que na nossa sociedade moderna, os meios de comunicação é muito importante. E aí você, realmente a informação, ela tem que estar, a informação dos meios de comunicação social está a serviço do bem comum. A sociedade tem direito a uma informação fundada sobre a verdade, a liberdade, a justiça e a solidariedade. E é onde a gente tem que ter cuidado com as fake news. Hoje em dia, eu mesmo, meu povo, uma vez, uma pessoa me mandou uma coisa, eu pensei que era verdade. Quando eu repassei para outra pessoa, eu fiquei tanta vergonha que aí na mesma hora eu peguei, fui ler, sabe? Fui procurar o que era que falava mais sobre o assunto e eu vi que era mentira. Aí eu fui lá, falei, me desculpe eu ter repassado, foi por empolgação, mas eu fui atrás e realmente não aconteceu isso. Né? Mas aí, às vezes, eu poderia ter até me omitido ficado com vergonha, mas aí eu tive que falar, né? Não, que era errado. Então é aquela situação, cuidado com o que a gente recebe e a gente repassa, né, Isa? Porque pode acontecer. Essa era digital, onde as notícias se espalham muito rápido, né? Se você não tivesse tirar a consciência de ir lá, dizer, olha, isso aqui não é verdade, a pessoa ia estar propagando o mesmo link, a mesma história, ia ser um caminho. É verdade. E aí, no título 6, né, que é o último que fala sobre esse mandamento do catecismo, ele fala que a verdade, a beleza e a arte sacra. Que a sabedoria é um eflúvio do poder de Deus. Emanação puríssima da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode nela insunar-se. Fala que da beleza, sabe? Que a verdade é uma arte, é onde você tem, assim, você está em comunhão profunda com Deus, ó. É reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus e imagem de sua bondade. A sabedoria é mais bela que o sol, supera todas as constelações. Comparada à luz do dia, sai ganhando, pois a luz cede lugar à noite, ao passo que sobre a sabedoria o mal não prevalece.
enamore de sua formosura. Então, assim, a sabedoria, a verdade, gente, é uma coisa linda, magnífica, a gente tem que admirar. A gente tem que dizer, meu Deus, que coisa linda, a pessoa é verdadeira. Meu Deus, que coisa linda, eu consegui falar a verdade. Né? E procurar, e buscar, e sempre. Depois a Liana vai lançar aqui, vou dar só um spoiler, né? O desafio da verdade. É muito forte esse desafio. A gente está vivenciando o desafio do amor, já está acabando. E aí ela vai lançar o desafio da verdade, que é onde a gente vai viver realmente esse exame de consciência diário, mais profundo. E é isso, gente. Eu convido a vocês hoje a fazer interrogações para si mesmo. Quando você falou de alguém, quando você fofocou de alguém, quando você inventou uma mentira de alguém, o que você já prejudicou com esse falso testemunho. Porque a fofoca, gente, às vezes você vai se alimentando. Ah, eu vou aqui dividir conhecimentos com a Isabelle. E não é, gente, você tá fofocando, né? Quem nunca, né, Isa? Quem nunca uma frase dessa? Ei, mulher, tem só uma coisa pra te contar, e aí você sai se alimentando da vida do outro, sabe? E aí você vai falando, 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 então você tem que ter esse cuidado, você tem que, Senhor, freia a minha língua. Você tem que se perguntar hoje, para que você está usando a sua língua? Para falar fofoca? Para mentir? Né? Para falar de alguém? A E nossa língua, gente, ela pode nos amaldiçoar, ela pode destruir. ela tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar, né? A palavra ela é muito clara. Ou eu tô abençoando alguém, ou eu tô abençoando. E aí eu vou escolher fazer o que pro próximo? Lembrando que o que eu faço pro próximo volta para mim. Então eu vou querer abençoar a vida do próximo, né? Então, se você não tiver o que falar do próximo, é melhor a gente calar. É verdade. É melhor a gente calar. Porque volta pra gente, né, as palavras. Então, um exame de ter a sabedoria de ficar calada. Com Que é, certeza. né, a gente tem aquele hábito, de tudo tem um comentário, tudo tem um. Tá. Tá. Julgar. A gente quer estar sempre dando a nossa opinião. Só que a gente tem que entender que nem sempre a nossa opinião ela vai ser boa pro próximo. Então eu vou amaldiçoar a vida dele? Não. Se eu não estou com condições de abençoar, eu vou me calar. E se Eu não é para edificar, se não é para ser amor, silencia, sabe? silencio. Silencia. E aí a gente também aprende aqui que existem os pecados contra o oitavo mandamento, que a gente já falou aqui em várias situações, mas tem os pecados contra o oitavo mandamento. Tu quer falar? Vamos lá, eu listei aqui alguns, tá? Mentir, dizer palavrões, falar de forma grosseira, vangloriar-se, a lisonja, o exagero. Você conta a verdade, você mente ainda e exagera. Isso aí acontece muito. Tu vai a pessoa te fala uma história, quando tu vai repassar, tu quer dar tipo um ápice para a história, Quer aí tu dar vai dar só uma exageradinha, sabe? Para ficar bonita a forma que eu tô contando. o exagero, a ironia, né, que ela destrói, o sarcasmo, criticar os outros e sentir prazer nisso, que é incrível como as pessoas, você sente no você sente na fala, você sente no sorriso da pessoa que além dela estar criticando, ela tá sentindo prazer em estar criticando. Gente, Você vai se alimentando daquela situação, né? fazer fofocas, desonrar injustamente outra pessoa, fazer julgamentos precipitados, né, das situações, revelar segredos que a ti foram confiados, isso também é um pecado que fere o oitavo mandamento, e levantar suspeitas. Isso, ficar tipo assim, eu acho uma situação, aí eu já vou levantando a suspeita. Mulher, será que o fulano de tal tem aquilo ali com aquela pessoa? Eu acho Sabe? que foi assim, né? Eu acho que você fica naquele eu acho, eu ouvi, mas E aí você vai criando aquela mentira, você está criando realmente uma mentira e alimentando. Então, gente, é isso. É agradecer. A Joyce entrou no final, minha cunhada linda, maravilhosa. A Kessia, a Drica. Mas é isso. Quem quiser, eu queria muito assim, que vocês pudessem depois. O vídeo vai ficar salvo aqui. De vocês voltarem, porque a gente fez muitas interrogações, não foi, Isa? uhum.
a Isa, agradecer a todos que estiveram conosco, porque é domingo, cedinho. E agradecer, gente, é só gratidão e realmente pedir para todos nós se refletir sobre tudo que foi falado aqui, sobre todas as mentiras que a gente conta em várias situações, tá certo? E renunciar, vamos renunciar em nome de Jesus e vamos, a partir de hoje, fazer uma aliança com Deus e não com o inimigo, tá certo? Paz, todo mundo, muito obrigado. Deus abençoe, Li. Obrigado por essa formação, ela é maravilhosa, viu? No futuro, a Li vai disponibilizar aqui e falar do desafio da verdade, tá certo? Beijo.